concentração, seu envolvimento do organismo, seu envolvimento mental. Ele tá muito... Ele elimina distrações, ele elimina ruídos e tá na presença do que está acontecendo, Sim, né? e é lidar com a ansiedade de uma forma diferente. Porque uma das coisas assim que a montanha ensina, talvez a primeira delas, é que o controle absoluto é uma ilusão, né? Então, assim, por mais que a gente prepare, e é necessário preparar, mas essa preparação ela se torna um pré-requisito, sabe? Ao fim, no fim do dia, o que vai fazer diferença é como você vai lidar com as questões que você não controla. Ou seja, é um jogo mental muito forte. Tudo a ver com o seu podcast aqui, Márcio, por trás da mente, né? Exato, não é à toa que o Juarez está aqui participando, porque se tem uma mente que é, assim, é incrível da gente poder tirar elementos e que sabe traduzir as experiências, é o Juarez. Ele tem isso muito claro, isso é muito incrível. Então, assim, é realmente um jogo mental, sabe? No fim das contas, é como você vai lidar com isso. E aí, quando eu estou naquele ambiente de montanha, que eu acho assim que funciona muito como como um experimento in vitro, é um espaço relativamente controlado no sentido de que você tem uma data para começar e você tem uma data para terminar, né? A vida a gente começa e não sabe quando ela termina. A montanha, certamente, você tem esse nível de controle que é saber quando termina. Mas nesse meio, entre o início e o final, você realmente experimenta todas as situações que a gente vive no dia a dia aqui. E lá eu consigo lidar um pouco melhor com essa ansiedade, no sentido de viver. É claro, a gente está, né, o big picture lá, aquele olhar para o objetivo principal, que é chegar no cume da montanha, muito bem, mas eu consigo viver e aproveitar cada dia, sabe? Isso foi muito intenso para mim no Everest, porque eu machuquei e eu tive muito... Em vias de ter que voltar para casa. No meio da expedição. No meio da expedição. No meio da expedição. E eu falei, meu Deus, eu não quero voltar para casa desse jeito, né? É claro que se você não está preparado para não fazer o cume de uma montanha, não vá. Não vá. Você tem que estar preparado para não fazer o cume de uma montanha. E vale só a pena ressaltar, o Juarez vai falar aqui melhor, mas subir o Everest não é só chegar lá e subir, né? Tem todo um período, um investimento de tempo antes, técnico, físico, etc. Mas quando você chega lá, é um período de quase 60 dias, né? Que você passa só para conseguir subir a montanha. Sim, a expedição normalmente leva em torno de 60 dias. Você tem a aproximação até o campo base, depois você tem 3 ciclos de aclimatação, para depois, efetivamente, ir para o ciclo do cume. Então é um jogo de paciência, de você conseguir estar ali indo passo a passo, etapa por etapa na aclimatação, no processo sobe uma montanha, desce outra ali na região, e ainda assim lidar com o fato de que talvez você não consiga subir. Exatamente. E quando a gente está lá, quer dizer, o custo de oportunidade é muito alto, sabe? É muita coisa que está envolvido. São 60 dias, é o que você teve que deixar aqui, é o custo financeiro, inclusive, porque é caro. Então, você não sabe se vai ter oportunidade de ter uma segunda tentativa. Então, essa pressão é muito grande. E eu acho, assim, que realmente eu coloquei uma pressão realmente muito grande em mim, até na expectativa de ser um marco na minha vida, sabe? Esse ciclo de mudança, né, que havia começado um pouquinho antes, o Everest ele funcionar como um marco. Então, tinha um peso muito grande e eu, de certa forma, sucumbi a esse peso. Eu não aguentei. Daí o fato de eu ter machucado, sabe? Eu acho que teve um fator emocional aí muito forte. E aí você também considerando que isso é uma situação extrema, uma situação limite, e que você tá ali com um campo base
com muitas pessoas, é quase uma vila, né? Sim. O campo base. Então, não só a sua pressão, como a que todo mundo está vivendo consigo, então vira um ambiente de pressão, né? Vira. Não é só, nossa, a minha pressão, a minha ansiedade. Você tá vendo o outro também ansioso, o outro também tá na expectativa, o outro que machucou. Então... Ô, Márcio, ali tá cada um lidando com seus demônios, sabe? Com seus fantasmas, com seus demônios, com suas verdades. E vou dizer uma coisa, eu penso que a única forma, de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu pude observar também de alguns colegas, em algum momento todo mundo vai sucumbir ou estar muito próximo de sucumbir. Uhum. Então, a única forma de você lidar com isso é encarando esses fantasmas, esses demônios, essas verdades inconvenientes, sabe? O que está por trás disso, né? Qual o medo, né? Quer dizer, assim, qual o medo? O que está motivando aquela ansiedade, aquele estresse? Uhum. E via de regra, a resposta ela não está no nível da superfície, sabe? Você vai ter que cavar uns 2 palmos a mais aí para entender o que está acontecendo. A mente por trás dessa ansiedade. A mente por trás dessa ansiedade aí.